Na Bíblia Sagrada contém as histórias mais incríveis que já foram contadas, e todos os relatos das demonstrações do poder de Deus que fortalecem a nossa fé. Além disso, conta também o surgimento de povos e civilizações que existem até os dias de hoje. E no vídeo de hoje vamos conhecer a origem dos principais povos relatados na Bíblia. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações, para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. No livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 1 diz que após o dilúvio, Deus abençoou Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e disse para serem férteis, multiplicarem e encherem a terra. No capítulo 9, também podemos ver que todas as pessoas ou raças vieram dos 3 filhos de Noé. Já o capítulo 10 oferece uma visão panorâmica do início dos primeiros povos e nações. Do filho de Noé, Cam, saiu boa parte dos povos da África. De um modo geral, esses povos se mudaram para o Egito, África e Canaã. Talvez as pessoas de pele mais escura fossem descendentes de Cam. De Jafé, boa parte dos povos europeus. De um modo geral, essas pessoas foram para a Europa e Ásia. Um grupo se estabeleceu na Índia e o outro na Europa. Juntos, eles formam o que é conhecido como a família indo-europeia de nações. No vídeo de hoje falaremos mais especificamente sobre os descendentes de Sem. De Sem saem os povos semitas, que são boa parte da Ásia. De um modo geral, esses povos se estabeleceram no Oriente Médio. Para Sem e seus ancestrais, foram dados o primado religioso da humanidade. E dos povos semitas surgiram as 3 grandes religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. A Bíblia relata no livro de Gênesis, capítulo 11, a genealogia de Sem até Abraão. Abraão foi escolhido por Deus para ser pai de uma grande nação e deu origem a muitos povos. A Bíblia diz que Abraão teve 3 mulheres, sendo elas Sara, Agar e Quetura. Com Sara, Abraão teve Isaque, conhecido como o filho da promessa, sendo o filho que Deus prometeu dar a Abraão em sua velhice. Isaque se casou com Rebeca e tiveram 2 filhos, chamados Jacó e Esaú. Jacó também foi chamado por Deus de Israel. Jacó teve 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. Portanto, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó são conhecidos na Bíblia sendo o povo de Israel. Já o outro filho de Isaque, Esaú, deu origem a outro povo conhecido como os Edomitas. A palavra Edom significa vermelho. Estudiosos sugerem 3 principais explicações sobre o significado de Edom. A primeira explicação estaria relacionada ao guisado que Esaú trocou por seu direito de primogenitura, que seria avermelhado. A segunda explicação estaria ligada à característica física de Esaú, que era ruivo, assim como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 25. E a terceira explicação se refere às características geográficas da região, que é rica em rochas e montanhas de arenito vermelho. Além dos Edomitas, do casamento de Esaú com Ada surgiu descendentes, e um deles foi Amaleque, e de Amaleque vêm os Amalequitas, que sempre é mencionado na Bíblia como grande inimigo de Israel. Estes são os descendentes de Abraão com sua esposa Sara. Porém, antes de ter um filho com Sara, Abraão teve um filho com Agar. Deus anunciou que Abraão teria uma grande descendência ainda no capítulo 15 de Gênesis. Mas Sara, acreditando não ser capaz de conceber um filho a Abraão devido à sua idade avançada, ofereceu sua serva Agar a Abraão. Então, de Abraão, Agar teve um filho, e o chamou de Ismael. Mais tarde, após o nascimento de Isaque, Agar e seu filho, Ismael, foram despedidos por Abraão. Eles saíram pelo deserto de Berseba. Em Gênesis, capítulo 21, versículo 13, Deus avisa que também faria de Ismael uma grande nação, porque também era descendente de Abraão. A palavra de Deus diz que no deserto, Ismael se tornou um grande caçador. Ele era muito habilidoso com arco e flecha. Agar buscou uma esposa egípcia para Ismael, e com ela ele teve 12 filhos e uma filha, e deu origem ao povo árabe, que na Bíblia geralmente são identificados como ismaelitas. Eles se organizavam em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul. Dessa forma, podemos entender que na Bíblia, o povo de Israel se refere aos descendentes de Isaque, enquanto que o povo árabe ou ismaelitas se refere aos descendentes de Ismael. Ou seja, o povo de Israel e o povo árabe são parentes próximos.
Agora falando de Quetura, a menos conhecida das mulheres de Abraão. Se observarmos a genealogia, no livro de 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 32, podemos ver que dos filhos de Abraão com Quetura nasceu Midian, que deu origem ao povo midianita. Os midianitas são citados na Bíblia muitas vezes, como inimigos do povo de Israel. Quando José é vendido pelos seus irmãos, como está escrito em Gênesis capítulo 37, versículo 28, ele foi vendido para midianitas e ismaelitas. Ou seja, José, filho de Jacó, foi vendido para os descendentes de Agar e Quetura. E assim como os ismaelitas, os midianitas também fazem parte do povo árabe. Nem todos os povos da Bíblia são descendentes de Abraão. A Bíblia diz que Arã, irmão de Abraão, teve um filho chamado Ló, quando Ló foge de Sodoma e Gomorra com suas filhas, e sua esposa se transforma em uma estátua de sal. As filhas de Ló, achando que o mundo todo havia desaparecido e que tinham que repovoar o mundo, acabam se deitando com seu próprio pai. E da filha mais velha nasceu Moabe, que deu origem aos Moabitas. Os Moabitas eram parentes próximos dos israelitas, e até conseguiram conviver com eles amistosamente em alguns períodos da história. Porém, em muitas outras ocasiões, os Moabitas aparecem na Bíblia como inimigos do povo de Deus. Da filha mais jovem de Ló, nasceu Ben-Ami, que deu origem aos Amonitas. Em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 19, Israel recebeu ordens divinas para tratar os Amonitas com misericórdia. Apesar disso, os textos bíblicos revelam que muitas vezes os Amonitas foram um problema para os israelitas. Em diversas ocasiões, eles aparecem associados a outros povos, em oposição ao povo de Deus. Além desses, a Bíblia relata outros povos, mas nem todos têm uma origem definida. Um exemplo disso são os fenícios, um povo que era aliado de Israel. Não se sabe a origem certa deles. O que se sabe é que eles eram parte dos povos cananeus. A Bíblia também fala sobre os filisteus. Os filisteus eram um povo gentio que ocupava a costa sul da Palestina nos tempos bíblicos. Eles são citados na Bíblia em muitas ocasiões, sempre como inimigo dos israelitas. No livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 14, diz que os filisteus saíram de Casluim, da descendência de Misraim, filho de Cam. Possivelmente eles chegaram à Palestina vindo de Caftor, nome hebraico para Creta. Os filisteus eram um povo pagão. Entre os deuses cultuados pelos filisteus estavam Dagon, com templos em Gaza, Asdote e Astorete, com santuário em Asquelon, e Baal-Zebub, com um templo em Ecrom. E estes foram grande parte dos povos registrados na Bíblia. Podemos ver que através da promessa que Deus fez a Abrão, ele se tornou pai de muitos povos, desde os árabes ao povo de Israel e tantos outros povos. Deixe nos comentários se você gostaria de ver vídeos no canal com mais detalhes sobre cada um desses povos. As promessas de Deus são confiáveis porque Ele é confiável. À medida que a história da redenção se desenrola, podemos ver que, apesar da infidelidade dos descendentes de Abraão, o Senhor assumiu a responsabilidade de manter sua promessa. Em Cristo encontramos o cumprimento final da promessa de Deus a Abraão. Ele é a semente, Ele nos dá a morada eterna, Ele nos faz uma nação separada para Deus. E nele a bênção da salvação está disponível para todas as famílias na terra. E através de Jesus, todas as nações são abençoadas. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a origem dos povos da Bíblia. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor te alcance aonde você estiver. Eu quero te conhecer um pouco mais. Deixe aqui nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima!